Então, retomando o estudo do HTTP, vamos retomando então, paramos de, quando falávamos que o HTTP funciona no modelo cliente-servidor. Então existe o cliente HTTP que requisita a página da web e existe o servidor HTTP que efetivamente fornece essas informações, centraliza essas informações, tem diretórios ali dentro do servidor com essas informações, e ele fornece essas informações ao cliente que pediu, que fez que mandou a mensagem de requisição. Né? Existe o HTTP 1.0 e existe o HTTP 1.1. O HTTP 1.0 definido através do RFC 1945 e o HTTP 1.1 definido através do RFC 2068. Né? E aí na figura, sempre ressaltando essa questão do modelo cliente-servidor, o cliente pedindo a requisição, né, mandando uma mensagem HTTP de requisição e recebendo uma mensagem HTTP de resposta. Então, qual é o protocolo de transporte que suporta o HTTP? É o TCP. Então, o HTTP já chama na camada de transporte o TCP. Por quê? Porque o HTTP ele é intolerante a perdas, né? Ele não suporta perdas, não pode haver perdas. Você está trabalhando aí com uma transmissão de dados de uma página, então não pode chegar faltando uma parte dessa página, né? Então ele é intolerante a perdas, né? Tem que usar o TCP, né? O HTTP usa o TCP. E por outro lado também o HTTP ele é insensível ao atraso. O que significa isso? Que ele não tem problemas com atraso, ele não é sensível ao atraso, ele não é uma comunicação de tempo real. Né? Então, ele não tem os problemas que as comunicações de tempo real têm com atraso, com limitação de atraso. Né? Um pequeno atraso pode acontecer para o HTTP sem problema, só vai demorar a exibir a página da web para você um pouco mais. Tá certo? Então, o protocolo HTTP, o cliente inicia uma conexão TCP, ele cria o socket, lembra da comunicação lógica entre processos, né, uma função básica da camada de transporte. Então, o TCP inicia essa conexão. Se lembra também que o TCP faz um three-way handshake. Então, todas aquelas coisas que a gente estudou, você tem que ir associando. Né? Então, cria esse socket, cria essa comunicação lógica, e usando a porta 80. O servidor aceita essa conexão TCP do cliente e depois mensagens HTTP são trocadas entre o browser, que é o cliente HTTP, e o servidor web, que é o servidor HTTP. Né? E depois que essas mensagens são trocadas, a conexão é fechada. Uma comunicação típica via TCP, porque o HTTP é suportado na camada de transporte pelo TCP. Sempre lembrando que o HTTP é stateless. Né? O que significa isso? Significa que o HTTP não mantém informação de estado, não mantém informação sobre os pedidos passados pelos clientes. Então, o que significa isso? Significa que se houver um crash, se houver um problema na comunicação, né, o HTTP vai retomar tudo desde o início. Né? Então, é uma forma que o HTTP trabalha. Né? E por que, né, dessa questão? Protocolos que mantêm informações de estado são complexos. Existe a necessidade de organizar informações passadas. Se ocorrer um crash, as informações podem ser perdidas ou gerar inconsistências entre o cliente e o servidor. Né? Então, manter informação de estado
é caro, digamos assim, computacionalmente caro. Então é mais fácil você implementar o HTTP sendo stateless, não mantendo informação de estado. Se houver um problema, ele começa tudo desde o início. Um exemplo de uma operação HTTP, né? O usuário entra ali no browser, né, com um endereço, com a URL que está aí descrita, www.someschool.edu/homedepartment/home.index. Essa é a URL, esse é o endereço. Né? E nesse endereço, né, há uma referência a 10 imagens JPEG, é o que você quer. Né? E o que vai acontecer é uma troca de mensagens, né? Uma troca de mensagens para se obter essas 10 imagens JPEG. Então vamos a esse exemplo. O primeiro passo, né? O cliente HTTP inicia a conexão TCP com o servidor, com o processo no servidor. Né? E qual é o endereço desse servidor? www.someschool.edu, na porta 80, que é a porta default para o servidor HTTP. Né? Então, as portas são pré-definidas para cada tipo de serviço. Tá? Então, para o HTTP, a porta default, a porta pré-definida, é a porta 80. Lá do outro lado, no servidor, o servidor HTTP 1B, no caso, o servidor HTTP no host, com esse endereço, espera pela conexão TCP na porta 80. Aceita essa conexão notificando o cliente, manda um pacote notificando o cliente. Lá no cliente, o cliente HTTP envia uma mensagem HTTP de requisição, né, contendo o caminho, falando onde está o que eu quero. Está no diretório somedepartment/home.index. Né? Então, esse é o diretório, está apontando para onde eu quero a informação. Né? Lá no servidor, número 3, o servidor HTTP recebe a mensagem de pedido, forma uma mensagem de resposta contendo o objeto solicitado, ou seja, o acesso ao disco, o acesso àquela indexação, né, aquele apontamento de diretório, né, e envia a mensagem para o socket. O servidor HTTP fecha a conexão TCP, né, e envia para o cliente. O cliente HTTP recebe essa mensagem de resposta contendo o arquivo HTML. Apresenta o conteúdo, analisando o arquivo, o cliente encontra 10 objetos JPEG referenciados. Então, olha, o cliente pediu o que estava lá naquele diretório e o servidor respondeu, ó, aqui tem referenciado 10 objetos JPEG, 10 figuras JPEG. Né? E o passo 6, então, passos de 1 a 5 são repetidos para cada um dos 10 objetos JPEG. Então, vai ter que, voltando, vai ter que iniciar a conexão TCP, né? Por quê? Porque esse início aqui, gente, é o estabelecimento formal da conexão, né? Aqueles 3 pacotes, é o three-way handshake acontecendo. Então, a conexão TCP ela é fechada a cada comunicação. Neste caso, que adiantando para vocês, é o caso do HTTP 1.0. Então, o HTTP 1.0 ele transmite objeto por objeto, né? Caso a caso. Então, ele abre a conexão TCP, transporta, fecha. Abre a conexão TCP, transporta, fecha. Ok? Esse é o HTTP 1.0. Então, olha só, os passos de 1 a 5 são repetidos para cada um dos 10 objetos JPEG. Então,
As conexões no HTTP, elas podem ser persistentes e não persistentes. Uma conexão não persistente é o que acontece com o HTTP 1.0. O servidor analisa o pedido, envia a resposta e fecha a conexão TCP. É o que a gente acabou, o esquema que a gente acabou de ver aqui. São dois RTTs, Round Trip Time, para obter um objeto, né? Se vocês verificarem aqui, ó, são dois RTTs para se obter o objeto. Por quê? Porque também se gasta RTT com o estabelecimento da conexão TCP, ou seja, com o three-way handshake, né? Cada transferência sobe por causa do mecanismo de slow start do TCP. Vocês viram quando a gente estudou o TCP, que o TCP utiliza um artifício que se chama slow start para proteger a comunicação. Ele inicia a comunicação com a taxa mais baixa, né? Então, se você está abrindo e fechando conexão TCP a todo momento, para cada objeto, você vai estar sofrendo com slow start a todo momento. Uma forma paliativa, né, é você ter muitos browsers, você abrir muitos browsers ao mesmo tempo. Você viu que você precisa de 10 objetos, está referenciado 10 objetos, você abre 10 conexões TCP 1.0 para solicitar cada um desses objetos. Mas é uma medida paliativa. O que significa isso? Trata a consequência, mas não trata a causa, né? O HTTP 1.0 ele funciona dessa forma, né? Abrindo e fechando conexão TCP para cada objeto. Já o HTTP persistente, que é o modo default para o HTTP 1.1, né? No persistente, não. Ele abre uma conexão e, naquele nosso exemplo, os 10 objetos vão ser trocados na mesma conexão TCP, com a mesma conexão TCP aberta, né? Então, na mesma conexão TCP são levados vários objetos. O cliente envia o pedido para todos os objetos referenciados, então logo ele recebe a página que é HTML básica. Com isso, são poucos RTTs, Round Trip Time, e você sofre menos com o slow start, né? Então, nesse esquema aqui, qual que seria a diferença, né? A diferença é que você abriria a conexão TCP aqui no início, né? E depois de saber que existem 10 objetos, você não fecharia a conexão aqui. Esses 10 objetos seriam trocados na mesma conexão TCP. Esse é o modo persistente, esse é o modo como funcionaria o HTTP 1.1. Aí vem a pergunta, né? Qual que é melhor, né? A questão não é bem por aí, não existe um melhor do que o outro. São situações diferentes que exigem protocolos diferentes. Então, às vezes, você quer um protocolo mais leve, né? Que tem uma implementação mais leve, que funcione em dispositivos menores, né? Então, você pode eventualmente querer implementar um HTTP 1.0 que computacionalmente é mais leve, né? Mas, em certa medida, menos eficiente, gasta mais tempo, né? Não menos eficiente, mas é mais lento, digamos assim, na comunicação. Mas, e por outro lado, se você quiser uma rapidez maior, você vai usar o HTTP persistente, ou seja, o HTTP 1.1. Né? Então, para aplicações diferentes, você vai ter utilizações diferentes. O formato das mensagens, né? Como é como é que é o pacote HTTP, né? A mensagem HTTP. São dois tipos de mensagens HTTP: mensagem de requisição e mensagem de resposta, request e response, né? O HTTP, então esse formato é um formato legível para os humanos. Por quê? Porque é um formato em ASCII, né? Então, a mensagem HTTP, ela é uma mensagem em ASCII. E aqui nós temos o exemplo de uma mensagem de requisição.
um exemplo de uma mensagem HTTP de requisição. Tá? Então, nós temos aqui a primeira linha, que é a linha de pedido, né? Sempre, inicialmente, é um comando, uma palavra que é um comando, pode ser o get, pode ser o post, pode ser o head, né? No caso do get, eu quero o que está nesse diretório aqui. Então, né, é o comando, né? Então, eu quero o que está nesse diretório, somdir barra page barra HTML. E estou usando o HTTP 1.0. Então, esse é o formato dessa primeira linha, que é essa linha de pedido. Tá? Depois vem as linhas de cabeçalho. O agente de usuário. Eu estou usando o Mozilla 4.0, né? O usuário está usando. Eu aceito texto em HTML, imagem GIF, imagem JPEG. A linguagem que eu aceito, francês. E assim por diante. Né? É o cabeçalho ali do pacote mesmo, ou seja, o cabeçalho da mensagem. E depois, né, o indicativo de fim da mensagem. Né? Então, de uma forma mais esquematizada, né, você tem aí a linha de comando, né, o método, que é o comando, né, que no caso anterior era o get, espaço a URL, espaço a versão, e aí muda de linha. Né? E aí vem as linhas de cabeçalho, né? Que o exemplo que a gente deu anteriormente. Né? Agente de usuário, o que se aceita, a linguagem que se aceita. Né? Então, esse é o formato da mensagem HTTP de requisição, formato geral. E aí, a resposta a essa requisição, né, é uma mensagem HTTP de resposta, onde você tem uma linha de status, a primeira linha é uma linha de status, né, onde, primeiramente, vem o protocolo utilizado, um código de status e uma frase de status. Né? Então, o protocolo utilizado é o HTTP 1.0, né? O código de status é o 200 e o significado dele é que deu tudo ok com a comunicação. Né? Depois as linhas de cabeçalho, a data, né? A data GMT, né? O servidor está usando, ele conta o que ele está usando, ele está usando um Apache, né, do Unix. O conteúdo no servidor foi modificado nessa data, a última vez que o conteúdo foi modificado foi nessa data. Né? O tamanho do conteúdo são 6.821 e o tipo do conteúdo é texto em HTML. E aqui, né, no corpo da mensagem, vem os dados, vem esse texto, né, que o servidor vai responder. Então, vocês viram que aqui na primeira linha de status, né, vinha o protocolo, um código e o significado desse status. E aqui a gente lista alguns desses códigos de status das respostas. 200, ok, né? A requisição foi bem sucedida, o objeto requisitado irá posteriormente na mensagem. 301, qual que é o significado se vier 301? Movido permanentemente. Então, aquilo foi movido para um outro diretório, não está mais no diretório que você achava que estava. 400, bad request. A mensagem de requisição não foi entendida pelo servidor. 404, not found. Né? O documento requisitado não foi encontrado no servidor. Isso aqui a gente vê muito, né? Às vezes, quando a gente está utilizando mesmo como usuário o HTTP, né? Vem essa mensagem direta na tela. Né? E o 505 é a versão de HTTP não suportada.
Então aqui, isso aqui é só um exemplo de como você poderia, você mesmo, né, trocar mensagens via HTTP, sem utilizar o aplicativo. O browser, né, gente, que faz um cliente HTTP, na realidade o que ele faz é isso para você. Ele troca, escreve essas mensagens da forma que a gente viu e troca com o servidor e já exibe para você, né? Então ele já faz isso para você. Mas se você quiser fazer no braço, digamos assim, né, via comando, tem como você fazer. Aqui é só um exemplo. Então você abre um telnet para esse servidor na porta 80. Então telnet www.eurocom.fr na porta 80, né? E depois você vai digitar uma linha de comando, de requisição, né? Você vai dar um get nesse diretório usando HTTP 1.0, né? E vai ver qual vai ser a resposta. Provavelmente a resposta deve ser um textozinho em ASCII, né? Então aqui você envia uma mensagem de requisição com o comando get, né? E vai ver qual que é a resposta que o servidor vai te proporcionar. Okay? Vamos parar por aqui, né? Posteriormente a gente vê questões de cookies e de proxy. Ok? Até mais.